Amém. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa de oração para Te louvar, para Te adorar, para receber a Tua palavra. Pai querido, que a palavra a ser anunciada verdadeiramente seja a palavra que vem do Teu coração para o nosso coração, Pai. Que estejamos atentos, recebendo e permitindo o livre agir do Teu Santo Espírito. Levanto minhas mãos e abençoo cada vida que aqui está. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Você pode assentar? Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. No Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, segundo, sob inspiração divina, escreveu o apóstolo João, capítulo 15. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Iniciando mais uma semana na nossa vida. Eu tenho dito aos irmãos que esse é um tempo muito especial. Muito especial porque nós percebemos o agir de Deus na sua igreja. Quando eu falo isso, eu estou falando no mundo inteiro. É como a gente vai no carro e a gente pisa no acelerador, ele vai com uma velocidade bem maior. Parece que o tempo, ele está numa velocidade bem maior. Nós estamos vendo coisas que estão acontecendo. E eu não posso deixar de dizer que o propósito do Espírito de Deus é que haja um acordar da sua igreja, um despertar da sua igreja para uma realidade. Nós temos nas Sagradas Escrituras todas as orientações para que possamos viver em todo o tempo, viver para o louvor da glória de Deus. Nós temos o inimigo da nossa vida e, como servos do Senhor, como discípulos de Cristo, o mundo nos odeia, como a palavra nos ensina. Mas eu vou repetir isso daqui a pouco. Mas o Senhor nos manda fazer o quê? Amar. O Senhor manda amar. Isso tem que fazer a diferença na nossa vida. E essa diferença ela só é real quando ela começa no mais profundo do nosso ser. Quando permitimos e aceitamos o agir do Espírito de Deus. Ele é poderoso, Ele é eficaz, mas Ele respeita a nossa vontade. É por isso que o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então ele bate e fala. E abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí o Senhor está dizendo: eu quero fazer morada em você. Eu quero habitar em você. Eu quero ficar com você durante todo o tempo. Isso não significa uma vida de facilidades, mas significa que a presença do Senhor sempre fará toda a diferença. Amém? João capítulo 15, versículos 18, 19 e 23. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo, aleluia, para que me odeia, para quem me odeia, também odeia a meu Pai, amém? Aquele que me odeia, também odeia a meu Pai. Essa foi a palavra de Jesus. E quando ele está falando aqui a respeito do mundo, ele não está falando a respeito das pessoas, mas do sistema, da estrutura do mundo que funciona em contrário aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. O texto é muito claro e nos faz saber que o mundo nos odeia porque pertencemos a Cristo. Então não é nenhuma novidade dizer: não, a igreja está sendo perseguida, a igreja será perseguida. Isso sempre aconteceu. E isso não é uma conclusão nossa, não é uma conclusão denominacional, mas é o próprio Jesus Cristo quem nos faz saber que
O mundo nos encara como estrangeiros e nos odeia como a ele odiou e o crucificou. Amém? Amém. O ódio do mundo por Jesus esteve presente desde o início do seu ministério. Nós somos preparados pela palavra de Deus para que saibamos que vivemos num mundo de ódio, em um mundo que jaz no maligno, mas o ensino do Senhor é o contrário. Ele diz que é para amar uns aos outros. Ele não fala que é para amar o mundo, o sistema. Não. Quando o Senhor fala lá em João 3,16, mundo significa pessoas. Quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o mundo ali está fazendo referência às pessoas. Amém? Então ele está dizendo isso. Quando ele fala de não amar o mundo, ele está dizendo não amar o sistema corrupto, o sistema mundano. Nós estamos aqui, irmãos, passando pouco tempo. O que significa 100 anos diante da eternidade? Não significa nada. O tempo passa rapidamente. E o Senhor trabalha na nossa vida. Mesmo diante das nossas falhas, dos nossos pecados e iniquidades, Ele não desiste da gente. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Fazer a diferença nunca foi uma ordem humana, mas é uma ordem divina. Aí vem a seguinte pergunta. Eu faço para mim, você faz para você e responde aí no seu coração. Estou fazendo diferença? Estou fazendo diferença na minha casa, que é o nosso primeiro campo missionário, primeiro e mais difícil campo missionário. Estou fazendo a diferença na vizinhança. Estou fazendo a diferença no meu trabalho, na rua, quando sou provocado. Será que estou procurando agir como o Senhor Jesus agiria? Como o Senhor Jesus agiria diante de tal circunstância, diante de tal situação? Através do seu Santo Espírito, Ele nos ensina, Ele nos faz lembrar da palavra, Ele nos capacita, Ele exorta, Ele traz a palavra de edificação. Ele nos mostra que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Está lá em Provérbios. O mundo espera de mim e de você um comportamento diferente. Significa não somente o agir, mas a palavra, aquilo que nós vamos falar, aquilo que vai sair da nossa boca. Tiago, ele nos dá um exemplo tremendo, quando ele diz assim, da mesma fonte não pode sair água doce e água saloba. Então da boca do servo do Senhor, da nossa boca, tem que sair bênçãos. Tem que sair bênçãos. Eu recebi hoje um telefonema, uma irmã falando sobre determinada coisa que ia fazer. Ela disse assim, o Senhor me abençoa? Eu digo, claro que eu vou abençoar. Você não está fazendo nada errado. Se estivesse fazendo alguma coisa errada, eu não iria dizer, eu te abençoo. Mas a nossa palavra tem que ser de bênção. Dizer, olha, você não está agindo corretamente. Você precisa voltar para o Senhor. Não era o caso. Então, tem que sair palavra de bênção, irmãos. Tem que ser declarada a bênção. A bênção do Senhor precisa estar na nossa boca. Mas para isso, precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Em tempo integral, amém? Aí o Senhor nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Eu vos dou um novo mandamento, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha só. Sereis meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus amou os seus discípulos e teve paciência com eles. Jesus amou os seus discípulos
e os ensinou. Jesus amou os seus discípulos e andou com eles. Jesus nos ama. E o Espírito Santo habita em nós. Porque Ele quer o melhor para a nossa vida. Então, se o Senhor quer o melhor para a nossa vida, se cremos que Ele está na eternidade, se cremos que a entrega do seu Filho foi com o objetivo para que tivéssemos vida abundante na terra e eterna nos céus, então não teremos medo do amanhã. Por que teremos medo do amanhã? O amanhã pertence ao Senhor, é verdade. Ele cuida, Ele é o guarda de Israel. O guarda de Israel, ele não dorme. Ele não precisa descansar. Ele não precisa se ausentar para resolver alguma coisa. Não, Ele está presente. Então nós devemos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu pertenço a Ti, Senhor. O Senhor pagou o preço pela minha vida. Obrigado, Senhor, porque quando abro o meu coração, permito o agir do Teu Santo Espírito e aceito o Seu agir, o Senhor me dá da verdadeira paz, da tranquilidade de que mesmo nas horas mais difíceis, mesmo diante dos tsunamis mais fortes, mesmo diante de problemas mais difíceis, a presença do Senhor sempre fará a diferença em nosso viver. E sabe o que acontece, irmãos? Nós passamos a agir de uma maneira natural, porque a essência do nosso culto a Deus é Jesus. Se a essência do nosso culto a Deus é Jesus, então precisamos deixar que Ele reine em nosso viver, que verdadeiramente Ele tome conta. Aleluia. A ordem dada por Jesus é que os discípulos amem uns aos outros da mesma maneira como Ele amou. Olha só. Aí faz a seguinte pergunta: pastor, será que eu posso amar da mesma maneira que Jesus amou? Irmãos, a gente não pode, como Jesus ama, da mesma maneira. Mas a palavra está dizendo, Jesus está falando, o texto está dizendo assim: você deve ter a Jesus como exemplo, para que você possa se esforçar, para que você possa verdadeiramente amar o seu irmão. Amar o irmão não significa que vai estar grudado com ele, mas significa que vai estar pronto para ajudá-lo, vai estar pronto para ajudar, dando uma palavra de ânimo, dando uma palavra de vitória, dando uma palavra de consolo, de conforto, que é a palavra de Deus. Irmãos, tem momentos que nenhuma palavra vai agir coisa nenhuma. Tem momentos que quando a gente chega, só coloca a mão no ombro, não diz nada. Ou quando a gente diz: eu estou orando por você, o Espírito Santo está lhe confortando, está lhe consolando, Ele está te sustentando. Às vezes a pessoa precisa somente de um sorriso, olhar e sorrir, está precisando apenas de um apoio em oração. Então o apóstolo João, ele ratifica essa palavra, onde ele fala lá em 1 de João 3,16: nisto conhecemos o amor, Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eita ferro! Olha só, a evidência de que somos filhos de Deus é o quê? É a nossa obediência à palavra. Agora, o texto não está dizendo que devemos escolher aqueles irmãos que iremos amar, não, é todos. Até aquele cara chato, até aquela pessoa difícil, A gente tem uma facilidade muito grande de analisar os outros, mas dificuldade de analisar a nós mesmos. É por isso, igreja, que a gente deve continuar sempre diante do Senhor, dizendo: Senhor, que a minha vida seja vivida conforme os teus propósitos, conforme os teus planos, conforme os teus propósitos para o meu viver. Eu não quero viver conforme aquilo que planejei. Irmãos, nós somos falhos. Quantas coisas planejamos e elas não acontecem? Quantas vezes chegamos até a entristecer? Mas imediatamente o Espírito de Deus nos faz lembrar quem somos, a quem pertencemos, para onde estamos indo, quem é aquele que habita em nós. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho orado todos os cultos, antes de dar a bênção final, dizendo: Deus,
em nome de Jesus, salva o Brasil. Eu estou falando da salvação do Brasil de uma forma geral, completa. Onde mais vidas sejam alcançadas. Onde mais vidas sejam ganhas para Cristo. Onde o Senhor tenha o controle. Nós sabemos que as dificuldades, elas surgirão, elas virão. Mas nós estamos declarando a bênção do Senhor. Declarando prosperidade para a nossa terra, amém? Prosperidade para a nossa cidade. Prosperidade para o nosso estado. Nós estamos declarando em nome de Jesus que cremos, como diz o profeta na sua visão, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto algum, que não haja animal algum, que não haja absolutamente nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque o nosso olhar está firmado nele, amém? O nosso olhar não está firmado nas coisas que estão acontecendo, nas coisas que estão programando fazer. O nosso olhar está firmado em Cristo. Mas como brasileiros nós temos o dever de orar pelo nosso país, orar pela nossa nação, orar pela igreja no Brasil, para que haja um verdadeiro despertar da igreja do Senhor. Irmãos, o amor de Deus e a obediência andam juntos. E não há como amar a Deus e viver de uma forma que não seja conforme Ele determina. Agora, irmãos, não existe qualquer incoerência nos escritos bíblicos. Os ensinamentos e mandamentos de Cristo existem para que sejam cumpridos. Amém? Irmãos, eu fico pensando, eu tenho falado isso para você. A dificuldade de você estar no lugar há 30 anos é que você está ali falando, então você está falando aquilo que o Senhor está mandando falar. E a gente tem que repetir muitas vezes. A presença do Senhor é uma realidade em nosso viver. Ela é realidade em nosso viver diário. Lá, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículos de 4 a 6, diz assim: porque tudo que foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança, por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras, olha aí, e do ânimo que provém das Escrituras, amém? Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e a uma só voz, glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Então escutem isso, somente ama a Deus aquele que obedece aos seus ensinamentos. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: pastor, eu amo a Deus do meu jeito. Olha, pastor, eu amo a Deus, eu tenho o Senhor em primeiro lugar, mas é do meu jeito. Eu digo, não vale. Não pode ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser do jeito dele. E do jeito dele significa o quê? Entrega. Entrega. Significa o quê? Eu amo o meu irmão. Por isso eu oro por ele. Eu não vou desviar do meu irmão para não dar a paz do Senhor. Não. Por isso falo. Por isso declaro a bênção do Senhor. Irmãos, tem coisa melhor do que dizer assim: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A bênção do Senhor sobre a nossa vida. Levanta de manhã, vem logo à mente o que vai acontecer pela manhã. Mas antes de sair, pelo menos um versículo bíblico. Pega aquele versículo, como o versículo do dia. Fique meditando nele, fique pensando. Vai fazendo as coisas, mas lembra da palavra de Deus. Lembra que o Senhor não abandona. Lembra da fidelidade do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Quem ama a Deus não vive de forma egoísta. Quem ama a Deus não vive de forma arrogante. Quem ama a Deus vive de forma humilde e bondosa. Aleluia. Aleluia. Então nós não podemos esquecer nunca que a essência do nosso culto é Jesus Cristo.
O culto que eu estou falando não é só esse momento aqui, reunidos como igreja, mas o culto que prestamos a Deus aqui dentro, em todos os momentos da nossa vida. O culto que prestamos a Deus diante dos bons momentos, diante dos momentos difíceis, diante de toda e qualquer adversidade. Amém? Você está recebendo o que eu estou falando? Então, se você está acordado, diga bem forte, glórias a Jesus. Sabe, irmãos, todos nós precisamos ter muito cuidado para que não estejamos julgando as pessoas. Muito cuidado. Não nos cabe julgar ninguém. Mas o Senhor diz que pelos frutos seremos conhecidos. Sim. Conhecidos, Ele diz, seremos julgados. Seremos conhecidos. Quais são os frutos que temos produzido? O que temos produzido na nossa vida? O que fizemos durante o dia de hoje até chegar aqui? O que fizemos? Procuramos verdadeiramente viver para o louvor da glória de Deus? Será que verdadeiramente temos procurado mortificar o velho homem? Lá em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20, Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos de plantas com espinho? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Temos sido conhecidos no nosso condomínio pelos frutos. Temos sido conhecidos no trânsito pelos frutos. Olha, igreja, a internet é uma bênção, mas pode ser uma maldição também. É preciso ter muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que você está ouvindo. Não é somente ler um texto bíblico e falar, mas é pedir ao Senhor o discernimento daquele texto, daquilo que o Espírito Santo está falando. Os falsos profetas são pessoas que parecem corretas, pessoas que parecem bem intencionadas, pessoas que parecem inofensivas, mas Jesus nos avisa que são lobos devoradores. Quanta coisa nova está surgindo por aí. Por quê? Porque eles não têm compromisso com a verdade, mas andam com a Bíblia na mão. Os falsos profetas já existiam no tempo do Antigo Testamento. Nos tempos atuais, igrejas, temos visto os falsos cristos e falsos profetas, sinais dos últimos dias. Mas nos voltamos para o Senhor e declaramos que pertencemos a Ele. Pedimos a Ele forças para que possamos sobreviver a cada dia verdadeiramente para o louvor da sua glória. Os falsos profetas são conhecidos por sua doutrina e suas obras. Os falsos profetas serão condenados porque são como uma árvore má, serão cortados e lançados ao fogo. O julgamento não compete a nós, discípulos de Cristo. Amém? Nós temos que ter muito cuidado para que não nos deixemos enganar. O que temos que fazer, pastor? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi, guardei, está bem guardada. Essa palavra ninguém pode tirar. Ela está guardada, ela está no nosso coração. Por que ele está no nosso coração? Está no nosso coração para que possa se tornar prática em cada momento da nossa vida. Irmãos, a minha mensagem é cristocêntrica. Não dá para ser diferente.
ou nos voltamos para o Senhor, ou nada feito. Nada feito. Escondi a tua palavra no meu coração. A palavra de Deus precisa verdadeiramente ser a nossa regra de fé e prática. Não aquilo que falamos. Regra de fé e prática somente. E você vai ver na prática e na fé não é nada disso. Não, tem que ser. Algumas coisas que nunca deverão faltar aos discípulos de Cristo. Vida em submissão ao Espírito Santo. Fé em Deus. Fé no Deus eterno. Perseverança na palavra. Esperança de vida eterna com o nosso Redentor. Certeza absoluta da presença do Senhor em nosso viver diário. As promessas de Deus nunca perderão a validade. O Senhor prometeu, então Ele vai cumprir. Porque o Senhor é fiel. Ele não é o homem para esquecer. Ele não é o homem para deixar de cumprir a sua palavra. Igreja amada do Senhor, quando vivemos com base nos princípios divinos, nós temos paz com Deus e recebemos da verdadeira paz que somente Cristo tem para nos dar. O Espírito Santo nos ensina tudo sobre a palavra de Deus e nos faz lembrar dela a cada momento da nossa vida. Amém? Em Cristo Jesus, somos atribulados, mas não nos desesperamos. Em Cristo Jesus, não temeremos os terrores da noite, nem as flechas lançadas de dia. A nossa confiança está naquele que tem todo o poder. Em Cristo, temos a certeza de que o Deus eterno é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente, socorro eficiente e poderoso. Em Cristo, as dúvidas podem chegar sim, mas não encontrarão lugar na nossa mente e no nosso coração, porque sabemos que Ele nos faz descansar em verdes pastos. Você é o único que pode tomar a decisão de viver conforme os princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Isso é uma decisão pessoal, e que você possa ter essa decisão pessoal, que você possa verdadeiramente viver a cada dia, na certeza absoluta do agir divino em sua vida, sabendo que o Senhor perdoa. Você sabe que tem muitas pessoas que não conseguem se perdoar. Eu não consigo me perdoar por tal coisa que fiz. Mas já houve arrependimento, o Senhor já perdoou. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo pecado. Nós não podemos voltar lá no passado para fazer diferença, mas podemos fazer diferença agora, no presente e no futuro. No passado, você agiu de uma forma, diante de determinada circunstância, mas agora, em Cristo, você age de outra maneira. Você age como servo do Senhor. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa tola, ingênua, não. Vai receber da sabedoria que vem do alto, daquilo que o Senhor tem para nos dar. Que isso seja realidade cada dia da nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos todos de pé.